Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910. Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94. Porto Alegre. Estilo Pisos. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 33 62 18 18, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061 9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 8 e às 9 horas e aos sábados às 8h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. A nossa bancada hoje está composta da minha extrema-direita com o doutor Demerval Mucílio Trajano, e a minha direita, doutor Luiz Fernando Plácido, a minha esquerda, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e na minha extrema esquerda, a doutora Márcia Plácido, que é o local ela gosta de estar. Sempre na esquerda. Lugar, sempre na esquerda. Então hoje ela está deslocada na posição anterior. O doutor Luiz em cima do muro, ao meio. É que eu tenho que mediar a discussão, né? O debate. Então não tem como outra posição. Bem, nós temos essa semana que passou eu diria que uma hecatombe que aconteceu no Brasil, seria o primeiro assunto, que é a prisão e soltura do ex-presidente Michel Temer. Quando ele foi decretado a prisão na quinta-feira, eu comentava com os colegas: quando é que ele vai ser solto? Sexta, sábado, domingo, segunda ou quarta? Para mim o prazo máximo era quarta. Foi solto antes. Então eu queria que os colegas tecessem considerações acerca dessa situação. Prisão e soltura do Michel Temer. Posso começar, Pode. doutora Luiz? Bem, eu nunca me imaginei dizendo o que eu vou dizer nesse momento. Mas assim, eu acho que foi uma prisão injusta, eu acho que foi uma prisão ilegal, e eu acho que foi mais uma forma assim, espetaculosa da Lava Jato, depois de tudo que vinha acontecendo, não é, em relação à Lava Jato, né, eu acho que a Lava Jato foi perdendo muito o brilho com o passar do tempo, principalmente em função desses 2,5 bilhões, não é, que estavam então à disposição do Ministério Público Federal, todo aquele problema que teve com o STF. Então, o que eu vejo nesse momento? O Michel Temer, na verdade, ele não é nem réu no processo, pelo que eu pude observar. Não, ele é investigado. Ele é investigado. Não existe ação penal ainda. Não existe ainda. Não foi oferecida a denúncia? Não, ainda não. Ele está sendo investigado. Então, eu vejo assim, de uma irresponsabilidade a toda prova. Por quê? Nunca me imaginei defendendo o Michel Temer. Eu quero enfatizar muito isso nesse momento, né? Porque eu acho que o Michel Temer é um dos protagonistas do golpe de 2016. Mas o que eu entendo, assim, que ela é uma prisão ilegal, que nada justificava a prisão do Michel Temer. Em primeiro lugar, né, um dos motivos, né, que embasaram a determinação da prisão do Michel Temer seria o fato de que ele pudesse, né, destruir provas, né, como se ele estivesse, então, num momento que ele pudesse prejudicar a investigação. Ameaça de testemunhas. Exatamente, que na realidade não vinha acontecendo. Então, por que eu digo que é de uma irresponsabilidade ímpar, no meu entendimento? Porque se o Ministério Público diz nesse momento
que o Michel Temer, ele já vem num momento, ele vem, né, de um processo de corrupção há 40 anos, né, que é um crime, então, que vem acontecendo há 40 anos. Então, quer dizer que isso é desde o tempo da ditadura militar, então, isso vem acontecendo. Então, assim, ó, desde os 40 anos. Mesmo sabendo de tudo isso, né, ele jamais foi investigado antes. Por que então, né, que o judiciário permitiu que ele permanecesse à frente do país, né, como o presidente da República, né, se ele era uma pessoa tão nociva, né, para toda a nossa sociedade? Só um pequeno à parte. Me parece que ele está sendo investigado em 9 inquéritos. Perfeito, pode ser, doutora Luiz, que ele esteja mais... Ele não é tão santinho assim. Não, em momento algum ninguém estou a gente dizendo tá que ele dizendo. seja santo, muito ao contrário, né? O Michel Temer é uma pessoa assim que, embora nesse momento, diante do Bolsonaro, estou até com saudade do Temer, né? Porque pelo menos parece que ele nos representava de uma maneira mais elegante, Mais digna. né? Uma pessoa que tinha mais capacidade Na verdade, de articulação. ele é mais polido. Bem mais polido, não é, doutora Luiz? Então, assim, ó, eu vejo também tudo isso que aconteceu como uma retaliação também da Lava Jato, porque o Sérgio Moro, desculpe, doutora Luiz, mas eu tenho que falar mal do Sérgio Moro aqui, porque o Sérgio Moro, na calada E da do Bretas, noite... não vai falar mal do Bretas? Sim, faz Também, parte. É faz um parte. absurdo, né, essa determinação do Marcelo Bretas. Então, assim, ó, o que o Sérgio Moro fez na calada da noite? Ele foi, então, assim, para a rede social, porque esse governo ama a rede social. E para pressionar, então, não é, a Câmara de Deputados para que aquele projeto dele, aquela lei anticrime, fosse votada, né, com mais celeridade. Parece que não se deu muito bem, tendo em vista que o Rodrigo Maia respondeu à altura, né, estabelecendo que ele é um funcionário, né, do Bolsonaro, né, que ele é um funcionário do Bolsonaro, que pelo visto ele não entendia muito de política e que as coisas não iam acontecer assim, que não era um puxadinho do Poder Executivo. Então, assim, ó, o que muita gente está vendo, está entendendo, né, essa prisão, inclusive do famoso Angorá, né, que é o Wellington Moreira Franco. Moreira Franco, que é o sogro do Rodrigo Maia, que isso pode ter sido também uma resposta ao Rodrigo Maia e também, assim, uma forma de alavancar novamente a Lava Jato. Então, eu acho que a soltura do Temer foi legal, eu acho que está correta a soltura do Temer, eu acho que ele é um investigado, que ele não estava oferecendo risco, talvez quando na presidência ele estivesse oferecendo, mas foi o próprio Congresso Nacional que estabeleceu que ele não poderia ser investigado naquela oportunidade. Então, eu entendo assim, que realmente é justo e eu particularmente não gosto de usar de 2 pesos e 2 medidas. Como eu acho que o Temer foi um golpista também, eu não ia me utilizar disso, ficar feliz e festejar, então, a prisão do Temer, porque isso só demonstra que nós estamos vivendo num momento de exceção no nosso país. Isso. E também, né, concordo plenamente com o que a doutora Márcia expôs, e o que a gente verifica, assim, né, que a prisão foi feita, ele estava no carro, no meio da rua, já tinha imprensa, foi um espetáculo, foi uma prisão digna de filmes de Hollywood, né? Digna da Lava Jato. Da doutora. Lava Jato, Eles por amam que fazer tudo isso, né? Para mostrar para o povo que a Lava Jato estava... Só um pequeno... A doutora Márcia é a favor da Lava Jato ou contra ela? Eu sou contra a corrupção, doutora Luiz, mas eu acho que a Lava Jato ele está se locupletando com o que está acontecendo. Também concordo. Também concordo. Então, fica evidente que essa prisão foi feita para direcionar o foco para a Lava Jato, como a doutora Márcia disse, fazer com que o povo acredite novamente na Lava Jato, né, que em virtude desse acordo de não processo, enfim, que fez com os Estados Unidos, foi tirando o brilho, né, esses 2,5 bilhões de reais, né, para trazer, para fazer uma fundação, isso desgastou bastante. E para tirar o foco também da briga, né, da divergência, dessa reforma da Previdência que não sai nunca, e das coisas que o Bolsonaro vem dizendo. Eu tinha uma lista aqui para falar de coisas contra o Bolsonaro, né, mas aí a gente deixa para depois. Mas a minha opinião é essa, que foi injusta a prisão, sim, né, e que ainda demoraram para soltar. Eu acho que tinha que ter, né? Aliás, não era nem para ter prendido, né? Então, E ela masculina, e quem é que se manifesta?
Eu posso dizer também, concordar com a doutora Márcia e a doutora Ana. Não, mas tá uníssono. Sim, porque nós, na condição de operadores do direito, sabemos quando é que uma prisão pode se dar ou não. Essa prisão do Michel Temer foi totalmente arbitrária, foi ilegal, foi imoral, porque precisava ser dada uma resposta ao Rodrigo Maia. Foi uma retaliação da Operação Lava Jato ao Rodrigo Maia por ele não estar se esforçando na condução da reforma da Previdência. Então, como é que se atinge uma pessoa? Através da prisão de entes queridos, e no caso do Michel Temer, ele não tem nem ação penal contra ele. Ele poderia ser chamado para prestar depoimento, ou, como gostava a Lava Jato, fazer uma condução coercitiva, mas não essa prisão espetaculosa como foi, da maneira como foi, com a imprensa já sabendo de antemão, carros esperando na rua que ele saísse para persegui-lo, para fazer a prisão, com a imprensa indo junto de atrás. Eu achei que ele deveria ser solto no mesmo dia, não precisava passar todos os dias que ele passou por lá. Eu acho então que essa prisão não deveria ter acontecido, em função também dessa Operação Lava Jato que não termina nunca. Se tornou um quarto poder no país, a Lava Jato. É uma operação que cada mês tem um espetáculo novo para mostrar serviço, e eles estão realmente intrigados, estão indignados com o corte da verba de 2,5 bilhões, que foi para fazer uma fundação. E, para minha surpresa, quem determinou que não fosse feita a fundação foi o ministro Alexandre de Moraes, que era partidário do governo Temer. Doutor Luiz Fernando, acerca desse assunto, eu gostaria de citar uma frase que um membro da Lava Jato disse, não me lembro qual seja, que ele disse, perguntado a ele, até onde vai a Lava Jato? Ele disse, a Lava Jato vai até onde os delinquentes puderem ter ido. Mas quando a Lava Jato começa a atender a delinquência também, doutor Luiz, que o próprio STF, na pessoa do Gilmar Mendes, os chamou de Gilmar Mendes não merece credibilidade nenhuma. Desqualificado, despreparado. Esse homem não merece credibilidade nenhuma. Doutor Luiz, eu vou dizer para o senhor o seguinte... O senhor tem que ser extirpado do Congresso. O Gilmar Mendes falou exatamente o que eu penso, assim, ó, desses figurões da Lava Jato. Eu também acho que são despreparados, são covardes, são gentalhas, são cretinos, sim. Eu entendo que são, sim. Porque, assim, ó, destruíram com a nossa indústria naval, destruíram com a nossa engenharia, colocaram o país numa situação bastante difícil. Ele continua soltando criminosos a roldão. Ele solta de leva. Mas ele só consegue soltar, doutora Luiz, caso a prisão realmente não seja legal. Não, porque através de um decreto liminar ele solta. Decreto, só foge para Portugal, não volta mais. Doutora Luiz, essa Operação Lava Jato, na minha opinião, é uma promoção de determinados procuradores da República que querem se projetar, que visam futuros cargos políticos. Eles se pegaram essa Operação Lava Jato a ser semelhante à Operação Mãos Limpas na Itália. Lá, essa operação durou 3 anos e se esgotou. Aqui, essa operação começou... 5 anos já. Já está há 5 anos, não termina nunca. Não, mas enquanto não isso... tem que terminar enquanto houver descoberta de crime. Mas só se ouve falar nessa operação em relação à corrupção. Enquanto isso, está entrando 117 fuzis, não se sabe de onde. O tráfico de drogas continua cada vez maior. Não se vê as fronteiras sendo protegidas. Mas isso não compete a Lava Jato. Compete a Polícia Federal, que faz parte da Operação Lava Jato. E sem contar que na Itália a Operação Mãos Limpas terminou, foi concluída em 3 anos, e depois de, não lembro bem agora, se de 2 ou 3 anos, que os chefes, os juízes daquela operação se candidataram a cargos políticos, 1 ou 2. Pois é, e o juiz da Lava Jato já é político hoje. Abdicou do cargo de juiz da magistratura. Apesar de já estar bastante desprestigiado, bastante, o doutor Sérgio Moro. Doutor Demerval. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na banca com essa equipe maravilhosa. Eu tenho uma opinião assim, gente. O que acontece? Eu entendo que a Lava Jato tem a opinião pública do lado. E eu acho assim, o Temer, ele estava previsto... menos dos esquerdistas. Não, a opinião pública, né, em geral. E então, o que acontece? Eu acho que o Temer, o PMDB, ele sempre foi governo
Mas ele nunca foi o presidente. Então, tiveram a oportunidade, como o golpe, como se fala, né, o impeachment da Dilma, de o PMDB fazer com o Temer um bom governo, e ele não fez. Vou ser coerente, ele não fez. Ele era mala de dinheiro. Então, ele estava previsto que ele ia ser preso, doutor Luiz. Agora, eu acho que o juiz se extrapolou e quis se dar uma de justiceiro também, entendeu? O Temer não vai fugir do Brasil. Os argumentos que ele usou para pedir uma prisão preventiva não se justificavam, né? Vamos respeitar, ele é uma instituição, ele foi um ex-presidente. Então, eu acho que afetou, assim, o Estado Democrático de Direito não permitiria. Ele tem que ser julgado, tem 9 processos em andamento, doutor. Agora, prender um presidente assim porque o juiz achou que os fatos são requentados, são antigos. Vamos julgar, vamos respeitar o amplo direito de defesa, o contraditório, e se tiver que ser condenado, que seja. Mas eu acho que o juiz se extrapolou, e depois também entendo que o desembargador também, ele assumiu uma... Claro, ele tem esse poder, mas o que acontece? Ele deveria esperar a quarta-feira para o pleno julgar e tal, e ele, monocraticamente, isso aí trouxe uma concepção assim, para a opinião pública que só quem fica preso é ladrão de galinha ou quem deve pensão alimentícia, porque o presidente, como o senhor disse, vai ficar 2 dias, 3 dias? Não chegou à quarta-feira, né? Então isso tira um pouco da credibilidade do judiciário. Eu, em relação a esse assunto, eu ouso discordar de todos os meus companheiros de bancada. Que não é nenhuma novidade, doutor. Não, eu já fiz até uma promessa. O dia que ele concordar comigo, eu vou convidar ele para jantar. Não, eu discordo de toda a bancada, porque aquela questão que a doutora Márcia disse, questão de destruir provas. Preso é que tu não tem como distribuir prova, preso. Solto, tu pode... Olha, vamos tirar aquele dinheiro que está lá naquele local. Doutor, mas se ele vem praticando isso há 40 anos, seria agora que ele ia destruir as provas. Tem uma piada Destruir as provas que ainda existam. Que a esposa dele nem era nascida e ele já praticava. Destruir as... Não, porque o crime vem de lá até aqui. Quer dizer, então, mas aí quem criou a corrupção foi o PT. O PT tem 39 anos. Destruir as provas que ainda existem. De repente, eu não sei, se ele não tem uma conta secreta não sei aonde, e ainda não descobriram. Ele pode, de repente, ir lá e limpar a conta. Como o próprio preso, ele não ia. Mas como o próprio doutor falou em outro programa, o senhor acha que ele pode estar cagando os montinhos de dinheiro em vários locais, como teria feito o ex-presidente Lula? Sim. E é difícil encontrar. Mas só que é 1 bilhão e 800 milhões. É um valor muito alto para não ser encontrado. Mas e são de fatos de 2017. Bom, mas olha, o Temer é político há 40 anos. Política há 40 anos, olha. Eu não sei se a Lava Jato investigou todas as falcatruas que ele cometeu. Não conseguiu. Bom, uma outra questão que os colegas falaram é que a decisão não tinha fundamento. Quem somos nós, sem ter o processo para manusear o que tem dentro, para dizer que não tem fundamento? Eu digo com base no que foi... Bom, mas aí nós estamos falando com base no que os outros dizem. De quem considera a liberdade dele. Bom, mas será que ele... Acontece o seguinte, o juiz, quando quer tomar uma posição no processo, eu vou dar para o lado tal. Aí ele vai lá, ele pinça tudo que é favorável a ele, tudo que é contra, ele desconsidera. Isso aí nós sabemos, que o juiz, quando quer dar uma sentença favorável a determinada pessoa, ele pinça assim com aquela pinça de médico, com bastante cuidado. Esse item. Então, isso é o que acontece. Sérgio Moro é um deles, então, o senhor concorda que tem juízes parciais? Então o senhor concorda que existem juízes tendenciosos e parciais? Eu não diria tendenciosos e parciais. O juiz chega e entende. Eu entendo que isso aqui tem que ganhar. Aí o que ele faz? Ele pinça as provas que vêm a favor da soltura. E o que é isso? Descreza. O que o doutor acha de quem pega uma sentença e copia e coloca em outra sentença? Não, tem juiz que é imparcial e quando está colhendo a prova oral, ele está conduzindo a testemunha. A gente tem que interferir e às vezes até discutir com o juiz. É verdade. Muitas vezes somos ameaçados de serem representados na OAB em função disso, quando o juiz é tendencioso. Mas tem juiz parcial, tem promotor parcial, isso aí não podemos negar. E na Lava Jato é o que mais tem, doutor Luiz. Bom, aí a senhora que está dizendo. Eu afirmo
com isso. É a senhora que está dizendo. Não sou só eu, não doutor conheço Aloysio. os meandros da Lava Jato, nós nunca estivemos lá dentro da Lava Jato para ver. Bom, então nós Bom, não então- estamos podemos defendê-la qualificados também, pra falar da Lava Jato. Então é muito prematuro nós chegarmos aqui dizer que não tinha fundamento. Se examinasse o processo de ponta a ponta, eu poderia dizer, tem fundamento ou não tem. Agora, o que me chama a atenção, o que chama muita atenção, é que essa decisão liminar foi proferida por um magistrado, um desembargador de passado obscuro. Bem obscuro. Um passado obscuro, já foi afastado 7 anos por acusação de corrupção, que acabaram não descobrindo, ele retornou à magistratura. Ele já, em outros habeas corpus de pessoas influentes, dono de ônibus, ele, no colegiado, ele votou a favor da soltura e foi contrariado pelos outros 2 desembargadores. Então, por quê? Por que ele não... O julgamento estava marcado para quarta-feira. Exato. Por que ele se antecipou ao julgamento? Será que ele não estava com medo do voto dos outros 2 desembargadores? Porque se ele vem com voto favorável, se os outros 2 negam, ele perde por 2-1. Quer dizer, então me parece que ele foi preso. Por que não soltar quarta-feira? Traz para o colegiado. Ou seja, uma decisão de colegiado, ela tende a fazer mais justiça do que um canetaço Mas só. vai haver Maior limitação. Poderá ser credibilidade apreciado também, ou né, não. doutor? Mas aí o réu já está solto, aí é outra coisa. Tipo, quando dá aquelas, o Gilmar, o Marco Aurélio, solta e eles fogem por lá e não voltam mais. Depois que deu a liminar, a porca já torceu o rabo. Mas a gente, como o senhor disse, a gente não conhece os autos, então não se pode falar. Que o, Então que o temos que- desembargador estava tendencioso, que o juiz foi tendencioso. Porque ele podia Isso é ter uma- esperado, a quarta-feira pro Sim. colegiado. Se o colegiado endossasse a decisão dele, aí eu ficaria Doutora, mas mais. É a Fosse- liberdade de mas pessoas, se de fosse- 5 pessoas. Se fosse qualquer pessoa no É a lugar desse liberdade. Temer, numa desembargador, cela. teria concedido a medida. O Qualquer tema- pessoa que fosse desembargador. Uma- Uma prisão ilegal, uma pessoa de idade. Teria. Só que as ilegais são só dos influentes. Do ladrão de galinha é diferente. Mas o que a gente vai É fazer? diferente. Se esse Não, país público, valoriza- Mudar a estrutura do Poder Judiciário. Liminar com no mínimo da assinatura de 2 desembargadores. Porque Esse é o muito nosso fácil, país, é muito a nossa fácil justiça. comprar. Cada vez mais É gente muito livre, fácil doutora comprar um Aloysio. desembargador. Comprar 3 é mais difícil. Exatamente. Mas tem que Não, mudar não toda é a estrutura muito fácil do... comprar um tribunal. desembargador. Eu diria que Eu não prefiro também. acreditar que não, porque senão o que é da nossa justiça? É um e outro. É muito positivismo. Acho que questão de liminar, eu acho que por questão de prudência, o desembargador que recebe o processo, ele pode ter a convicção dele. Olha, eu estou tendencioso, meu voto é no sentido, consulta os seus pares. Exato. O que é que vocês acham? Mas o senhor sabe se houve Uma consultas? decisão Não houve? colegiada. Nós não Você pode ter sabemos, consultado, doutora nós também não sabemos isso. Nem consultou porque ele tirou de pauta Como a já. gente não conhece o processo, a gente não sabe como foi o procedimento que ele Mas tomou eu também. acho também, né, esse Ele disse desembargador que jogou em tava- casa no final de semana, É. né? Pode ter ligado para os colegas, Aí, ó, não vou pode dar hora ligar. das coisas. Ele botou o processo embaixo de braço, levou para casa e não Doutora consultou Luiz. ninguém. Ainda bem, doutora Não, Luiz. sou ninguém, não. Ainda Não. bem. É Eu que não vou é lhe dizer justiça. que é um inocente que estava preso. Eu mas que não tinha julgamento não ainda, eu então- não tô aqui dizendo que o Temer é culpado e nem que o Temer é inocente. Nem nós. Eu acho que a decisão de soltura foi precipitada porque estava com o julgamento pautado para quarta-feira. Mas o Eu senhor falei, acha que esse concordo. processo que o... Concorda comigo? não? Concordo, porque Eu discordo. a decisão colegiada teria mais Frontalmente. credibilidade. Exatamente, não. E mais e menor possibilidade de erro. Mas se o desembargador não tem credibilidade. Não, ele Pois é, tem, eu mas ia uma falar. colegiada. Um tem, mas 3 tem mais ainda. Ele Doutora ficou- Luiz, mas quem lhe garante que efetivamente ele não consultou os seus pares? Ele ficou 7 anos afastado. Se ele julgou monocraticamente, Sendo não Mas pode ele não vai fazer dizer, aquilo. ele não vai dizer, Pode eu falar. consultei meu colega para dar Exatamente. Por que não? essa decisão. Ele pode ter Desculpa, consultado. doutora Ângela. Não, eu digo assim, ele não tem credibilidade. Ele ficou 7 anos afastado. Ele respondeu o processo por Isso. estelionato e... Foi vencido em vários habeas corpus que ele concedia e os Mas outros então dois a negaram. justiça falhou. Ele é um soltador geral. Doutora Luiz, o senhor está me entendi. dizendo, então está concordando que a justiça falha. Falhe muito. Então, na Se a prisão- justiça não falhasse, não tinha muito inocente Então, preso. na prisão do Exatamente. Temer, É verdade, a Luiz. justiça falhou. A justiça muito falhou Tem, também. tem. Concordo com o doutor. Principalmente ladrão de galinha. Não, doutora Luiz, Aí tem tem- mais gente. Pobre, preto, você tem os montes. Bem, mas foi a minha opinião, né? Se eu estou certo ou errado. Bem, mas A história dirá.
a história Vamos de... ver, Ou vamos ver. não, né? Quando ele foi preso, Mas, eu doutora Luiz, quem tem padrinho forte não fica muito tempo preso. doutora, mas o E talvez o Ministério- Lula não tenha um padrinho muito Eu forte. acho que foi um momento, não foi momento O Lula certo está pra preso fazer. porque não tinha um padrinho forte. Tá preso E o porque... Lula tem- Não, tá preso porque Porque- o juiz era tendencioso, porque o juiz também era Porque o Tá, e os, juiz seletivo. tri- e os trabalhou tribunais também. superiores. E os Também, tribunais superiores também Doutor eram Luiz, o tendenciosos. senhor lembra da célebre Mas frase o- do Jucá com o Supremo, com tudo? Ou o senhor não lembra disso? Tá, então o Supremo está com tudo com isso aí também. Eu não sei, doutora Luísa, que essa Lava Jato que o senhor acha maravilhosa está contra mas esse o- Nós eu- já eu- lemos vai os recorrer, autos, né? a gente a gente não leu, né, doutora Luísa? Mas eu acho que o Lula, o padrinho dele não era tão forte como o O padrinho Lula é do Não, muito Temer. eu acho que o forte, Lula quer a Lula é justiça. muito forte. E eu acho que pelo fato dele ser muito forte, para que ele não Não pudesse querem que concorrer ele às saia. eleições, ele tinha que estar preso. Bem, mas vamos esperar os acontecimentos que vão. E agora nós temos aquele outro assunto, essa briga entre o Maia e o Bolsonaro, gente. Ai, E aí? que lavação de Eu roupa sou obrigado suja, a dizer que barraco. eu tenho um novo ídolo atualmente, que é o Rodrigo Maia. Eu também, eu achei Ele que tá eu nunca enfrentando- concordaria tanto Ele está enfrentando com o ele. soldadinho com uma galhardice absurda. Sim, ele sabe que o soldadinho é fraco, né? Exatamente. O Sérgio Moro quis dar uma de poderoso e quis pautar o seu projeto anticrime. E ele disse que quem tem que conversar comigo não é o senhor é um funcionário do Não, Bolsonaro. ele não é funcionário, ele é um membro do Poder Executivo. Eu estou lhe Palavras dizendo do palavras do Rodrigo Rodrigo Maia. Maia. E ele diz que quem tem que conversar comigo é o chefe do Poder Executivo, eu sou o chefe do Poder Legislativo. Então o senhor tem que rever suas posições. O senhor não é um político, o senhor é um aprendiz de político. E eu concordo plenamente com o Rodrigo Maia. O Sérgio Moro, ele acha que ele sentenciou o Lula, que ele mandou o Lula para a cadeia, ele se Não, tornou não só o muito Lula. poderoso. Mandou o Duque, mandou 424, aquele olho do... Como é que é aquele? Severo. Ele Os mandou olhos de gato, vários sobrancelha de... vários de esquerda, de direita ele não mandou ninguém. De olho de gato. Eu acho que Então eu acho que o Rodrigo Maia, ele está no papel dele, até já disse que ele não vai mais fazer a aproximação dos deputados em relação à reforma da Previdência, que isso não é a função dele, a função é do chefe do Poder Executivo. Ele tem que se esforçar. O Bolsonaro, com medo de perder o seu prestígio político, diz que o que eu tinha que fazer eu já fiz, larguei o projeto. Agora é a Câmara dos Deputados que tem que se esforçar para votar. Não é por aí. Outra coisa que ele diz, eu não vou seguir a política do toma lá da cá. Só que ele está oferecendo 5 milhões para cada deputado para votar a reforma da Previdência. Para mim, isso continua sendo o toma lá da cá. Não tem nenhuma inovação do governo Quem é que está Bolsonaro. dando a 5 milhões? Tem uma verba destinada para os deputados, do de Executivo. 5 milhões Do para Executivo. as emendas de cada deputado que votar a favor da reforma da reforma. Isso, quem Previdência. disse isso? E o Bolsonaro disse Quem que ele, disse isso? O Bolsonaro disse que ele é da nova política, ele não é da velha política do toma Sabe lá da quem cá. disse que vai dar os 5 milhões? Todos os sites Todo de mundo notícias. sabe. sabem Notícias. isso. Ah, notícia tem para cada lado. Assim como tinha as notícias... Que nem a jurisprudência. O senhor não Tem estava. jurisprudência para um lado e tem para o outro. Assim como tinha, assim como tinha as fake Acredita. news que todo o povo brasileiro praticamente acreditou e era tudo mentira. Notícia que está sendo dado 5 Doutor milhões. Luiz, o senhor sempre acreditou nas notícias quando falavam mal do Lula? Não, eu disse que Sim, doutora Luiz. eu sempre... Não, aonde há fumaça, há fogo. Então, E a- Mas não, nesse mas caso não não há. significa, Nesse caso mas não não há. significa que Desde seja que verdadeiro. seja- E nesse caso não há. Desde É. que seja- Nesse caso do Bolsonaro não há. Bolsonaro- Existindo fogo não significa que exista efetivamente a destinação O da próprio verba. membro do clã Bolsonaro disse do que o Rodrigo Maia tem medo. E o Do que ele tem medo? Bolsonaro teria dito que o Ele não Rodrigo tem Maia medo de quer nada. trocar os votos por cargos. E o Rodrigo Maia disse que não vai trocar voto por cargo. Ai, é um E essa não é a cansaço função isso. dele de aprovar o projeto. Ele tem que colocar o projeto em votação e quem tem que se esforçar para que o projeto seja aprovado são a cúpula do PSL e os seus aliados. E ele não vai se esforçar Isso para dá isso. dá um cansaço. E essa briga tá há Desgasta, mais de uma a semana gente entre não aguenta. Rodrigo Maia, Sérgio Moro e O todos os Bolsonaro. É, todos clã. os O clã Bolsonaro. E aí, Mas doutor eu Demerval? entendo que essa disputa de egos entre os dois, o Bolsonaro e o Maia, está prestando um grande desserviço ao Brasil. Quem perde é o Brasil. Porque quem perde é o país, a reforma da Previdência está parada. O pacote do Moro também está do Moro entravado também tá lá. parado. A gente Mas nessa eu quero falar sobre ansiedade, Mas o né? Paulo Guedes diz que vai melhorar essa articulação política, porque precisa, o Brasil precisa, não tem... Só outra- uma parte, doutor Demerval. Inclusive, o Paulo Guedes ele ia se reunir hoje com a Câmara dos Deputados e ele E não foi. Não Maria foi. É,
Porque ele disse que vai amarelou, ele acha que não tem mais o apoio que ele achava que ele tinha para essa reforma. Não, eu vi na televisão que ele está esperando ser nomeado o relator? O relator, exatamente. que E depois- com tudo isso acontecendo, o Bolsonaro cancelou a agenda dele para ir no cinema com a primeira-dama. Mas o que é isso? Ah, mas ele é que muito país é Vamos, esse? vamos, o quê? Agora vamos para a ala feminina aí. Falar sobre essa questão, hein? Doutora Luiz, o que eu achei assim, ó, um golpe de mestre do Rodrigo Maia foi entregar assim, a comissão para o Marcelo Freixo e para o Paulo Teixeira. O Marcelo Também. Freixo do O tapa PSOL. de luva, né? Exatamente. E o Paulo Teixeira, que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E assim, esse pacote anticrime do Moro, que segundo o Rodrigo Maia, é um copia e cola de um projeto do Alexandre de Moraes. Né? Eu nunca pensei, doutora Luiz, na mesma semana, eu estar a favor do Rodrigo Maia, do Reinaldo Azevedo, Michel estar Temer. a favor do Michel Do Michel Temer, Temer, do Angorá, e mais do oito, Gilmar não sei. Mendes. Porque, assim, alguma porque coisa eles estão está obstruindo o acontecendo governo do Bolsonaro. Mas de eu errado, acho- doutora Luiz, não. nesta república de Mas bananas. nós temos um presidente que vai para o Chile e começa a elogiar Pinochet. o Pinochet. Tá? Começa por aí. Foi vaiado, teve manifestações, teve políticos que se recusaram a almoçar com ele. Né? Exatamente. Ele Negaram falou, o inclusive, que no convite. Brasil se paga os maiores salários do mundo. Agora ele quer Salário mínimo. os São os melhores, maiores salários mínimos do maiores- mundo. Ele quer reduzir o preço do cigarro. Olha A proposta. a categoria do nosso presidente. Ele quer que coloque um quadro com a foto dele, aquela foto do dia da posse, com a faixa previdencial, no Poder Judiciário e no Legislativo, né? Quando a tradição sempre foi no Executivo. Então ele vem quebrando tradições, né? Ele acha que tudo é puxadinho, doutora Tudo, Ângela. tudo. Ele perguntou, quando disseram que o Maia disse que ele não sabia articular, daí ele disse assim, o que é articulação? O que eu tenho que dizer? Esse é o nosso presidente, gente. Ele quer que comemore no dia 31 de março Sim. Contra. Também fui contra o golpe Golpe militar. de 64. Obrigou, né? É um As dia- Forças Armadas, as Forças Armadas humilhando, porque a maioria está contrária. Então, esse homem é um maluco. Eu não tenho outra definição do mal ainda. Então, É. só mais um parênteses, Vai, doutora Luiz. Ele, assim, ele estava saudando, né, pelo dia da síndrome de Down e solta essa pérola, assim, a síndrome de Down, né, que ele foi corrigido, né, por uma das pessoas que estavam fazendo Vai parte da sua estudar, comitiva. né? Estuda um pouquinho Exatamente. antes. Lá, ele foi recebido, como a doutora Ângela disse, assim, ó, com manifestações contrárias a ele, não é? E agora também, o que vem acontecendo? Os seus pares, assim, né, como aquele do MBL, o Kim Kataguiri, não é? A outra deputada federal pelo PSL também, que eu não tô Aquela lembrando. Joyce Hasselman, se não me engano, eles estão se matando na rede social. Aliás, a única coisa que eles sabem fazer, na verdade, é brigar, é barraco na rede social. na rede social. O doutor Demerval falou uma coisa muito interessante há 2 programas atrás, que ele disse o seguinte: quando o Bolsonaro vai descer do palanque? Porque a única coisa que o Bolsonaro sabe dizer, e eu acho que isso é para ir de encontro ao pensamento da maioria das pessoas que votou nele, é falar assim, ó, o discurso dele é completamente ideológico. E ele só fala mal da ideologia. Então, se nós vamos terminar com os vermelhos, e vai ser no lombo dos vermelhos, e assim, a gente não quer mais discurso ideológico nas escolas, e daí vem o ministro dele da educação querendo que seja Cante feito, o então, hino. né, cante hino e filme, e coloque, né, Brasil acima de não sei o quê, nem sei o slogan daquela campanha absurda do Bolsonaro. Então, assim, ó, tudo que o Bolsonaro faz é ideológico. Porém, ele é contra o discurso ideológico quando não é da ideologia É dele. cênico, né? O Bolsonaro é um presidente cênico, ele faz cena, ele sempre fez isso. Ele é um político, assim, que aparece pelo lado avesso, pelas coisas grotescas que ele faz. Em relação a essa questão, eu recordo que no programa passado, eu e o Demerval dissemos que o Bolsonaro tinha que sair do Twitter e governar. E essa semana, casualmente, o Rodrigo Maia disse isso. Ele tem que largar o Twitter para governar o país. Parar de solitário. Então, Exatamente. isso nós dissemos semana passada, Exatamente. e essa semana ele acabou dizendo aquilo que nós já havíamos dito antes. Né? E realmente ele está, assim, me parece que ele está inebriado pelo poder.
Isso dá para observar. Exatamente. Eu sou o presidente, etc e tal, agora, nessa briga aí com o César Maia, isso, quem perde é o Brasil. Rodrigo Maia. Né? Isso atrasa toda. E eu vi uma charge hoje que parece, como é que é, o Bolsonaro botou o Pitbull em cima do Rodrigo Maia, que é o Carluxo, parece que é o Carluxo. Ele já foi no Twitter falar mal do Rodrigo Falou, Maia. já se Enquanto isso, disseram. o vice-presidente Henrique Mourão está se reunindo com 500 empresários na Fiesp, está viajando o país, está sendo cordial com a imprensa, está articulando. Amistoso, tá? Eu não duvido que o Mourão não termine o... Eu acho que Eu esse, tenho certeza. acho que esse ano ele já assume a presidência. E talvez seja um bom Porque presidente. o Bolsonaro já Exatamente. perdeu a Talvez seja um bom popularidade, presidente. né? Tu vê, Porque é ponderado, apesar da formação militar, é um cara ponderado. Qualquer um é melhor que o Bolsonaro. As Eu- pesquisas esse é já o estão problema, dizendo a isso. gente Como é que esse homem enganou 55 milhões de pessoas? Fake news. Dando Fake news, arminha, doutora dando Luísa. arminha, kit gay. Não, dando a Mentindo, Mentindo. falando discurso ideológico, falando mal do PT, aproveitou a onda da Globo e foi isso. O doutora Carluxo Luísa, que falou, aconteceu. inclusive, que o pai dele está governando pelas redes sociais, que é a forma de chegar no povo. Então eu pergunto, vai em qualquer uma vila pobre de qualquer cidade do país, ver se o pobre está tweetando para saber Mas o que está acontecendo no governo. O Bolsonaro não Ele diz que gosta não do tem o pobre. apoio da mídia, por isso ele governa por Twitter. Eu sempre digo. É um Eu pensamento simplório Os demais. filhos do Bolsonaro vão acabar derrubando ele. Ele Também, mesmo, doutora também. Luísa. Agora- Parece que são malucos esses filhos dele. Pois é, mas O que só tem que dar pitaco no governo do Doutora pai? Luísio, só um pai maluco. Parece que é um triunvirato lá de... Mas só um pai Exatamente. maluco cria filhos malucos. Os Exatamente. nossos filhos, graças a Deus, não são. São né? bem certinhos, São bem felizmente. certos, ninguém... E fala-se atualmente que vai haver uma greve de caminhoneiros. Acho que seria Mas o que- golpe derradeiro no Mas governo eu já Bolsonaro. vi dizer que foi Não, mas isso é Foi muito ruim fake. pra nós. É, para todos nós. É ruim para todos nós, hoje mas é bom para derrubar o dia Bolsonaro, 30, graças a Deus. tá agendado para dia mas 30. teve eu não uma quero coisa- derrubar o Bolsonaro Não. com a crise dos caminhoneiros, Não, é o porque que o a Brasil gente para, sofreu. o Brasil Mas para. Doutora Luísa, Prejuízo enorme para a economia. Eu estava assistindo numa outra televisão um jornalista, o Leonardo Tucci, e ele estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fez a seguinte colocação, que o Bolsonaro foi lá e entregou esse projeto, né, da Previdência, e depois ele tirou o time dele de campo. Então ele está viajando, ele foi lá, né, fazer assim um agradinho para o Temer, liberar vistos, aquela coisa toda, base de Alcântara. Depois foi para o Chile, foi elogiar o Pinochet. Agora parece que está indo para Israel, essa coisa toda. Então, assim, ó, a impressão é que, pelo menos, né, o Leonardo Tucci fez essa colocação, que eu achei que é verdadeira, eu não tinha pensado nesse detalhe. Que é como se o Bolsonaro estivesse, assim, ó, meio que retornando mais para suas origens, que é aquele seu eleitorado, porque ele já percebeu que a batata dele está assando. Ele já percebeu que o Mourão sabe articular muito melhor do que ele, que o Mourão está sendo muito bem visto, né, entre os empresários, porque o empresariado já percebeu que o Bolsonaro não é a saída para o Brasil. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. É o elefante em cima da árvore. E um dos projetos agora é tirar o Não é? financiamento agrícola do Banco do Brasil Agora, também. uma outra questão que eu tenho, que é oriunda da briga do Rodrigo Maia com o Bolsonaro, essa troca essa discussão entre eles, e um querendo, é que o Moro está sendo, querendo ser escanteado. O projeto dele, que é muito bom para o Brasil, o projeto de lei do anticrime, Do é Alexandre bom. de Moraes. Seria dele ou do Bom, Alexandre de Moraes? Olha, o projeto, para mim, se vem de A ou de B, o importa é que ele seja bom para o Brasil. Mas que seja Exato. dado nome ao criador, então não assumir. Diminuiu a Não, criminalidade, não, né, não. doutor Luiz? Eu não sei, eu acho Então, que acho ele que realmente estão foi muito com medo porque estão querendo ofuscar o brilho dele, porque sabe que ele é possivelmente um futuro candidato à presidência da República, e eu não tenho dúvida que ele ganha. O meu voto A não também. ser... o meu. Ah, bom, mas tem mais de 200 milhões de votos para... Pois é. Eu gostaria de ler só um Infelizmente. trenchinho de Porque hoje o nosso tempo da vai ter coluna que ser do- rápido, porque está Não, terminando. é rápido, da coluna do Davi Coimbra, que fala sobre o governo Bolsonaro. É importante que seja assim, porque é no Congresso que as minorias têm defesa. O Congresso é a maior e mais ampla representação do povo, não o executivo. Bolsonaro, apesar de seus quase 30 anos de Congresso, não conseguiu compreender essa mecânica. Ele não se comporta como presidente do poder, comporta-se como um pequeno rei, ora birrento, ora mimado, não raro apenas bobo. Por não compreender seu papel na democracia, Bolsonaro começa a perder o patrimônio que acumulou na campanha eleitoral.
Se continuar assim, não terá força nem para dar liberdade de ação aos seus 2 superministros, e que lhe sobrará tão somente o debate ideológico contraproducente e tolo. Governar é diferente de mandar. Ou Bolsonaro percebe isso, ou não governará. Tá Achei dito. muito Mas lúcido. isso nós acabamos debatendo aqui. Sim, eu achei Nós muito temos que lúcido. tem que largar o Twitter. Bem, pessoal, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Agora nós vamos passar a responder as perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. E aí, doutor Anjo? Vamos lá. Telespectador não identificado informa que emprestou o nome a um amigo para comprar um bem, sendo que o amigo não pagou a dívida e está sendo processado. Pergunta o que pode fazer. Essa pergunta é excelente pergunta do nosso telespectador e é muito comum, corriqueiramente acontece na nossa economia. Eu recomendo que se a pessoa está pedindo o seu nome emprestado, é porque ela já não se preocupou com o nome dela. Então, se o Já senhor está no SPC, já está nesse Serasa. se o senhor faz isso, Lista o negra. senhor não vai ter outra alternativa a não ser pagar e não emprestar mais o nome e tentar, se essa pessoa tiver algum bem, se ele assinou algum documento, o senhor tentar executar, porque não tem, senão o senhor vai ficar com seu nome sujo. Então, controla o seu créditozinho e não empreste seu nome, porque não é recomendável. É aquilo que eu falei, se a pessoa está pedindo é porque não se preocupou com o nome dela. Não vai ser com o seu Nome, cartão de crédito, né? Isso é comum. Exatamente. E ela que vai ser responsável, não é? Isso Ela isso é correto, porque a loja que fez a venda vai cobrar do amigo, porque a relação jurídica que ocorreu foi entre ela e o amigo, e não com o outro, né? Então eu digo aos Não com telespectadores, quem comprou, né? emprestar nome para amigo comprar bens ou emprestar dinheiro, perde o dinheiro e perde o amigo. É um risco, né? É um grande risco, né? Vamos lá, então. Telespectador não identificado pergunta quais são os cuidados que o contribuinte deve ter ao fazer o imposto de renda para não cair na malha fina. Esse é outro fantasma, né? Eu responderia que já está disponível no site da Receita Federal o aplicativo para fazer o imposto de renda. Ele vai até o dia 30 de abril para que não seja pago multa. No caso de pessoa que recebe salário, que está em carteira assinada, ele deve declarar os rendimentos tributáveis. A empresa normalmente fornece essa declaração de rendimentos e deverá declarar os bens adquiridos no exercício anterior, porque a gente faz o imposto de renda em 2019 relativo ao que foi o rendimento do contribuinte no ano anterior. Se ele adquiriu um carro parcelado, ele deverá declarar a entrada, o valor de entrada que ele deu, enquanto as parcelas foi financiado esse automóvel. Se ele tiver restituição, ele vai declarar no campo, indicar uma conta para receber de volta o valor que foi cobrado ao maior de imposto de renda. E em casos em que seja, por exemplo, autônomo, ele vai ter que ter recibos dos valores que ele recebeu para poder fazer a sua declaração de imposto de renda, declarando imóveis, automóveis, bens adquiridos durante o período, seus dependentes para bater no imposto de renda. Assim, com todas essas precauções, certamente ele não cairá na malha fina. O doutor Luiz Fernando ele respondeu a pergunta no sentido de como fazer corretamente a declaração. Mas a pergunta do telespectador é quais os cuidados que ele deve ter para não cair na malha fina. Não omitir bens que ele tem adquirido, né? Não só isso, ele tem que tomar alguns outros cuidados. Por exemplo, o seguinte, ele tem que... no que se refere à evolução patrimonial, ele tem que cuidar muito bem a evolução patrimonial de um ano para o outro. Se, por exemplo, num ano ele tinha patrimônio de R$200 mil e no ano seguinte ele tem 300 ou 400 ou 1 milhão, sei lá o quê, tem que haver justificativa para que esse aumento patrimonial tenha ocorrido. Ele pode ter recebido uma herança ou então tenha ganho muito dinheiro naquele período que justifique aquela aquisição de patrimônio. Então, toda vez que uma declaração de renda vai para o processamento e se constata que o aumento do patrimônio não se justifica pela renda declarada no imposto de renda, é um candidato à malha fina. Um outro aspecto que tem que ser observado é declarar
todo o rendimento recebido de pessoa jurídica, ele tem que declarar porque a pessoa jurídica informa ao fisco o valor que pagou ao contribuinte. Então, se ele omitir um valor recebido de uma pessoa jurídica, No cruzamento vai aparecer. no cruzamento vai aparecer. E aí, então, ele já está na malha fina. Então, esse assim me parece... E uma outra coisa também que é muito importante. Declarou despesa médica, aquelas despesas dedutíveis em relação à saúde e educação, que se tenha os comprovantes na mão. Porque, principalmente aquelas pessoas que apresentam grandes despesas a esse título, são declaração muito visada para efeito de malha fina. Então, pode, por exemplo, uma pessoa, durante o ano, gastar 40, 50 mil de médico. Então, é uma declaração que, via de regra, pode cair na malha fina e ele vai ser chamado para dar explicações. E se não tem o recibo na mão, vai haver uma glosa. E aí digo mais ao contribuinte, se cair na malha fina e não comprovar, comprovada alguma irregularidade, alguma sonegação de imposto, se o senhor ia pagar 5 mil de imposto de renda na declaração que deixou de pagar em função dessas omissões, esses 5 mil se transformam em 15. Ou seja, o barato sai caro. Sai caro. Vamos lá. O senhor Ednei Castilho informa que comprou em prestações um imóvel que está atualmente quitado. Necessita obter a escritura e não sabe onde se encontra o vendedor. Pergunta se pode obter escritura por ação judicial. Quem responde? Bom, isso aí ele pode ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, e o fato de o vendedor que deve outorgar a escritura estar em lugar incerto e não sabido não é nenhum problema, porque ele pode ser citado por edital. Claro que, evidentemente, antes tem que ser feito diligências através do cadastro que o Poder Judiciário tem à sua disposição para fazer a citação pessoal, e se não for possível a citação pessoal, ele é citado por edital, e citado por edital é nomeado um curador para fazer a sua defesa, porque ninguém pode ser... tem que ter um advogado no processo e citado por revelia o CPC, é claro, tem que ser nomeado um curador especial, que é nomeado lá pelo juiz, que faz uma defesa normalmente genérica, né? Ele não tem muitos elementos para defender. E então ele entra com a adjudicação compulsória, se ele estiver em lugar incerto, não sabe, cita por edital, e ao final do processo o juiz dá uma procedência de ação e aquela sentença serve para transferir o imóvel junto ao registro de imóveis no nome do comprador. Vamos ver, mais uma sobre imposto de renda. Telespectador não identificado informa que recebe um aluguel de pessoa física que é administrado por uma imobiliária e o locatário não declara imposto de renda. Pergunta se pode fazer a declaração sem incluir o recebimento de tal aluguel. É muito boa pergunta, bem, porque nós estamos em época de imposto de renda. Imposto de renda, né? Exatamente. Nesse caso, quando se trata de imóveis, ele fala ali que ele é administrado por imobiliária. As imobiliárias têm a obrigação de apresentar o DIMOB. O DIMOB é uma declaração de informações dos aluguéis que ela administrou e pagou aos locatários. E se o contribuinte aí recebe da pessoa física administrada pela imobiliária, mesmo que o contribuinte não declare, esse valor vai ser informado no DIMOB. A declaração de renda vai cair na malha fina. Então, eu aconselho esse contribuinte a incluir esse rendimento como aluguel na sua declaração, porque ele certamente vai cair na malha fina, e aí vai acontecer o mesmo que aquilo que eu disse na pergunta anterior. O barato sai caro. O dinheiro que ele vai deixar de pagar omitindo esse rendimento vai custar o triplo. Então, é um controle rígido, porque antigamente não tinha esse controle. Hoje as imobiliárias são obrigadas a anualmente apresentar uma lista geral de todos os aluguéis que ela pagou às pessoas físicas, jurídicas, etc. E tal. E aí o fisco vai lá no DIMOB e cruza com a declaração do contribuinte, não corresponde à informação, malha fina nele. Mais uma? Malha fina. Dá mais uma? Dá mais uma ou duas. Telespectador... Cada vez o cerco está se fechando mais, né? Telespectador não identificado informa que é herdeiro de uma área de terras juntamente com um irmão, que usa exclusivamente o imóvel. Pergunta se tem direito à indenização de todo este período em que o irmão ocupa o imóvel. Isso é comum, Posso né? responder ou alguém? Pode. Nesse caso,
ele pode requerer uma fixação de aluguel, não desde a época que ele ocupa o imóvel. Porque se ele ocupa o imóvel há muito tempo, é porque há uma concordância dele, há uma tolerância, e na verdade é como se fosse um comodato. Ele está emprestando a cota parte dele a essa pessoa que ocupa o imóvel. Mas no momento que ele não tolera mais essa situação, no momento que ele ajuiza uma ação, ele está mostrando a sua inconformidade, e então ele tem direito mas a partir da citação da pessoa que ocupa o imóvel. Aí não seria uma indenização, seria um aluguel. Como se fosse uma indenização como se fosse um aluguel. Isso é para evitar aquilo que se chama enriquecimento sem causa, ou seja, um só usufrui de um patrimônio que é de todos, né? E é justíssimo esse entendimento, né? E é comum isso, né? Muitas vezes um dos herdeiros está residindo naquele imóvel, os pais morrem, né, falecem, em relação, e aí continua em relação a aquela essa questão, só tem uma nuance aí que talvez seja, porque se ele está usando através de comodato, o ideal era notificar ele dizendo que a partir daquela data ele não quer mais emprestar, seria a extinção do comodato. Mas há entendimento jurisprudencial que, ajuizando a ação, com a citação ele está mostrando que não concorda mais, e aquilo equivale a uma extinção de comodato. Mas é pacífico esse entendimento? Não, mas eu acho que por cautela o ideal é fazer a notificação. Né, exatamente, dando por fim aquele uso gratuito, e que a partir dali ele quer aluguel, e aí vai ajuizar a ação. Vamos lá. Essa aqui tem outra aqui que é muito importante, isso aqui, ó. Já faz tempo que o telespectador fez essa aqui. Telespectador não identificado informa que, através de contrato de compra e venda, adquiriu um imóvel há 25 anos e nunca fez a escritura. Atualmente procurou o vendedor para obter a escritura e o vendedor se recusa, alegando que o contrato prescreveu. Pergunta se está correto e o que pode fazer. O contrato prescreveu, essa é boa. E aí? Contrato prescrever? Prescreveu? Bom, a prescrição existe no nosso direito brasileiro, né? Sim, o que é a prescrição? A prescrição é a perda no direito passado o determinado curso do tempo, né? Porque diz o direito que o direito não socorre os que dormem. Bom, mas nessa hipótese aí, mesmo passados 25 anos, ele tem direito a buscar essa escritura, né? Porque esse tipo de situação se trata de um direito infungível e real. Então, portanto, imprescritível. Ele pode passar 50 anos com o contrato de compra e venda e pode exigir, e o outro é obrigado a dar. Esse direito do promitente comprador, ele só cede se, durante esse transcurso do tempo, esse imóvel já foi adquirido por outro. Por exemplo, através de usucapião, ou, por exemplo, o vendedor, como viu que o outro não pediu escritura, vendeu para outro e escriturou. Aí não tem como, porque quem registra quem não registra não é dono? Exatamente, quem registra primeiro é que é o dono. Então, se não ocorreu nenhuma dessas situações, usucapião ou imóvel vendido para outro, ou seja, ainda está transcrito no nome do vendedor, ele é obrigado a outorgar a escritura, independente do prazo que decorreu entre a compra e a... de uma outra venda posterior, caberia o direito de regresso do comprador. Mas aí não cabe... Mas aí não cabe a outorga da escritura, porque o imóvel já está em nome de outro. Mas ele poderá ser ressarcido do valor dispendido. Isso acontecia muito nos loteamentos, né? Nas praias. Chegava lá, o terreno já tinha uma casa construída, né? E aí, fazer o quê? Pessoal, o nosso horário está no final, e eu queria dar a palavra aos nossos debatedores, se tem alguma consideração a mais a fazer. Eu só gostaria de demonstrar o meu repúdio à determinação do presidente Soldadinho em comemorar o dia 31 de março como não tendo sido um golpe. Para mim foi de um mau gosto, como todas as coisas que ele vem fazendo desde a campanha. Então eu quero demonstrar o meu repúdio a essa atitude dele. Eu pedi no último programa que o presidente nos desse uma semana mais calma, mas eu acho que ele ficou bravo e resolveu fazer o contrário, né? Porque mais agitada. Parece que eu vivi 50 anos nessa semana. Então, assim, né, que a nossa padroeira aí, Nossa Senhora Aparecida, olhe para nós brasileiros, né? E aí, Demerval? Eu entendo que, assim como eu acho que a Lava Jato veio para
serviu o Brasil, tal, o Bolsonaro deveria ter pensado se a opinião pública queria que fosse homenageado os militares agora no dia 31, porque assim, a opinião pública tem que o golpe foi uma coisa bárbara e que teve avanço sim, mas eu acho que foi uma coisa que o Brasil se ressentiu, ele não deveria ter feito essa homenagem aos militares. E eu diria que tomara que o Brasil tome novos rumos e que acabe essa briga, essa disputa de beleza e que o nosso país possa seguir o seu curso. Doutor Luiz, desculpe, eu gostaria de pedir o seguinte, que os nossos Nosso tempo está esgotado. Que os nossos congressistas não esqueçam da população que os colocou lá e que não aprovem essa reforma da Previdência. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores e lhes digo que nos aguarde. Até o próximo programa. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910. Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94. Porto Alegre. Estilo Pisos. Avenida Sertório 4500. Fone 33 62 18 18. Porto Alegre. Artes Pedras. Avenida Sertório 4500. Fone 33 61 27 27. Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório 4500. Telefone 4061 9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre.